Olá, gente! Hoje eu vou falar sobre Ezequiel 20. Ele vai falar sobre as abominações da casa de Israel depois que ocorreu o êxodo. E nessa fala, Deus vai enumerar como foi que essas abominações aconteceram, qual foi o processo que elas se deram. E começa dizendo assim: no 5º mês do 7º ano, no dia 10 do mês, vieram alguns anciões de Israel para consultar ao Senhor e assentaram-se diante de mim, quer dizer, diante de Ezequiel. Então disse o Senhor: fala aos anciãos de Israel, assim diz Deus: acaso vieste consultar-me? Tão certo como eu vivo, vós não me consultareis. Julgá-los-ia tu, ó filho do homem. Faze-lhes saber as abominações de seus pais e dize-lhes. Aqui mostra que o Senhor não vai deixar com que os anciões se consultem a Ezequiel a respeito do que Deus tem para falar com eles. Antes, ele quer que Ezequiel diga aos anciões o que é que os homens têm feito, o que é que o povo de Israel tem feito diante dele desde a época dos seus pais. E a primeira coisa que eles põem é o seguinte: no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Ali foi o momento em que o Senhor se apresentou ao povo de Israel. Naquele dia, levantei a mão e jurei tirá-los do Egito para uma terra que eles tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Quer dizer, Deus escolheu a melhor terra para dar de moradia ao povo de Israel. Então lhes disse: cada um fale as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas o que acontece? Esse povo que o Senhor levantou a sua mão direita e jurou para eles que ia tirá-los dali e ia levar para uma terra que mana leite e mel, o que eles fizeram? Eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir. Então eu disse que derramaria sobre ele o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Uma vez que eles não cumpriram o que o Senhor estava estabelecendo, embora o Senhor fosse tirar eles da terra em que eles estavam servindo como escravo, que é no Egito, e eles não deram atenção, o Senhor cumpriu a sua ira contra o povo. Mas não foi porque o Senhor tinha prazer em derramar a sua ira contra eles, mas é porque o povo, ele continuava pecando. Mas acontece que Deus não aceita que o seu nome seja profanado. Então, para que ninguém viesse a escarnecer, a continuar a profanar o nome do Senhor, e o Senhor fosse envergonhado perante as demais nações, ele fez isso, porque assim o Senhor manteria a sua honra diante de todas as nações. Aí a segunda coisa que aconteceu foi: tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo o homem, viverás por ele. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor,
que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, e rejeitando os meus juízos, e profanaram grandemente os meus sábados. Quer dizer, o Senhor prometeu tirar eles da terra, do Egito, onde eles estavam sendo escravos. Muitos não andaram segundo o caminho do Senhor, e esses pagaram um preço caro, porque eles sofreram a ira do Senhor e não saíram do meio do Egito. Eles, com certeza, padeceram, morreram por ali no Egito, e Deus tirou alguns e levou para o deserto. No deserto, o povo que saiu, Deus falou que esse povo seria o povo dele. Entregou o estatuto, entregou a eles os seus juízos. E se o povo vivesse conforme Deus havia estabelecido, estes entrariam na terra prometida, e ali o Senhor os abençoaria. Mas o que aconteceu? Eles rejeitaram o juízo e profanaram grandemente os sábados do Senhor, quer dizer, a obrigação de adoração. Então o Senhor disse que derramaria sobre eles o seu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Demais, levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que tinha dado, porque rejeitaram o meu juízo e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos os perdoaram e não os destruí nem os consumi. Mesmo eles pecando no deserto, o Senhor foi misericordioso, que Deus não consumiu Israel por completo. Aqueles que haviam saído como escravo, esses pereceram, esses não tiveram a oportunidade de adentrar na terra escolhida pelo Senhor. Porém, a sua descendência, os seus filhos, esses, Deus manteria a promessa de que eles entrariam na terra prometida. Mas Deus fez o seguinte: disse a seus filhos no deserto, quer dizer, aos filhos das pessoas que saíram libertas do escravo, do Egito, que eram escravos no Egito e que saíram, aqueles que morreram. Então Deus já está falando a descendência do povo que saiu como escravo e os filhos deles que já haviam nascido no deserto. Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos desses rebelaram e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos. Antes, profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e fiz por amor ao meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais o fiz sair. Então, quer dizer, primeiro Deus jurou, se fez conhecer ao povo de Israel, que estava preso no Egito como escravo, de que ele era Deus e de que eles o libertaria dali. Deus tirou o povo e falou com o povo que ali no deserto ele guardaria o povo, mas que eles teriam que cumprir regras básicas de seguir os seus estatutos, suas leis, os seus juízos, e que não se profanasse com outros deuses. Esses se deixaram corromper. Então Deus pesou a mão sobre esses. Porém, Deus poupou a sua descendência.
E fez o mesmo voto, que se essa descendência que já estava ainda no deserto se mantesse purificada, Deus os guardaria e os levaria para a cidade prometida. Mas até essa descendência, ela pecou, ela profanou o nome do Senhor. E agora, o Senhor, por amor ao seu nome, o que ele fez? Ele disse que espalharia o povo entre as nações, derramá-los-ia pelas terras, porque não executaram os juízos de Deus, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados e foram após os ídolos de seus pais, pelo que também lhes dei estatuto que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. E permiti que eles se contaminassem com seus dons sacrificiais, quando queimavam tudo o que abre a madre, para horrorizá-los, a fim de que soubesse que eu sou o Senhor. Mesmo assim, mesmo o Senhor espalhando o povo em diversas nações, porque enquanto essa descendência ia caminhando pelo deserto, muitos iam ficando pelo caminho, entrando em outras cidades e ali passando a fazer parte delas. Mas um núcleo de pessoas continuou a seguir o seu caminho à terra prometida. E aí o Senhor diz, portanto, fala à casa de Israel. Aí são os descendentes de Israel que continuam seguindo os mandamentos do Senhor e continuam, mesmo andando pelo deserto, não se corromperam. O Senhor diz, ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, porque havendo-os introduzido na terra sobre a qual eu, levantando a mão, jurara dar-lhe, onde viam um outeiro alto e uma árvore frondosa, ali ofereciam sacrifícios e ofertas provocantes, punha suaves aromas e derramavam suas libações, quer dizer, as suas adorações. Eu lhes disse, que alto é este aonde ides? O seu nome tem sido lugar alto, até o dia de hoje. Portanto, casa de Israel, assim diz o Senhor, vós contaminais a vós mesmos, como vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações? Ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vos contaminais com todos os vossos ídolos até o dia de hoje. Porventura, me consultareis, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vós não me consultareis. Então aqui Deus explica a Ezequiel por que aqueles anciões que estão em Israel, de Israel, que estão ali em Jerusalém, não poderão consultar o Senhor. Porque desde o Êxodo, esse povo vem pecando. Ele não tem obedecido às palavras do Senhor. Antes, eles têm se deixado prostituir com outros deuses e têm oferecido sacrifícios contaminados, porque eles têm oferecido coisas que o Senhor não se agrada. Aí o Senhor continua dizendo, como pensais de maneira nenhuma sucederá? Dizeis, seremos como as outras nações e gerações da terra, servindo a árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e os congregarei das terras nas quais andais espalhado, com mão forte, braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto do Egito, assim entrarei convosco. Passar-vos-eis debaixo do meu cajado, e os sujeitarei à disciplina da aliança.
Separarei os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Das suas moradas farei sair, e não entrarão na terra de Israel, e sabereis que sou o Senhor. Aqui já não é mais um Israel que saiu do Êxodo e estava habitando numa terra qualquer, numa terra por enquanto, até que a sua terra já se formasse. Aqui Deus já está tratando com o povo dele, o povo de Israel, que mesmo sendo mantido vivo e levado para dentro de Jerusalém, eles continuaram pecando. E agora o Senhor, que havia formado para ele uma terra própria, esses ainda queriam manter alguns costumes que não eram costumes do agrado do Senhor. Eles ainda estavam se corrompendo. E por causa disso, o Senhor os tratará novamente. Agora, os purificará totalmente. Agora, somente sobreviverão aqueles que se manterem fiéis, idôneos, conforme os mandamentos do Senhor, conforme aquilo que o Senhor estabeleceu, segundo os preceitos, os juízos, as regras e os mandamentos que o Senhor tem dado. Aí o Senhor diz: quanto a vós, ó casa de Israel, diz o Senhor, ide, cada um sirva aos seus ídolos agora e mais tarde, pois não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com vossas dádivas e vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, ali toda a casa de Israel me servirá naquela terra. Ali me agradarei deles, requererei vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as coisas santas. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando vos tirar dentre os povos e os congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificados em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor, quando vos der entrada na terra de Israel, terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrarei dos vossos caminhos e dos feitos com que contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por toda a iniquidade cometida. Sabereis que sou o Senhor quando eu proceder para convosco com o amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então aqui mostra que o Senhor, depois de separar aquele povo, Deus ainda vai ser misericordioso, de que eles ainda, alguns poderão até pecar, tendo algum vínculo com algum Deus e mantendo algum tipo de coisa que ainda ocorra de não agradar ao Senhor. Mas, de forma alguma, este povo que sobrou, o Senhor vai permitir que eles profanem o seu nome. E depois de dizer isso, o Senhor fala mais uma vez: veio a palavra do Senhor, volve o rosto para o sul e derrama as tuas palavras contra ele. Profetiza contra o bosque do campo do sul. Ouve a palavra do Senhor. Eis que acenderei em ti um fogo que consumirá toda a árvore verde e seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul ao norte. Todos os homens verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é ele o proferidor de parábola? Aqui Ezequiel questiona com Deus: ah, Senhor, ele já tem mania de dizer que eu sou contador de história, que eu pretendo fazer histórias que trazem ensinamento de vidas para ele. Ainda vou dizer que o Senhor vai trazer fogo do sul e queimar esse povo? O capítulo termina dessa forma, com Ezequiel questionando a Deus se ele vai
ser conhecido como contador de parábolas. Mas nos próximo capítulo, que é o capítulo 21, nós veremos que o Senhor vai mostrar que a espada do Senhor vai cair sobre o povo que não ouviu o que o Senhor ordenou a ele. Mesmo esse povo seleto, que havia sido pouco e que formou o Israel. Eu espero que na próxima mensagem o Senhor possa falar aos nossos corações. Deus dá várias oportunidades de que a gente herde a terra prometida, aquilo que tanto Ele nos promete. Mas muitas vezes a gente não alcança as bênçãos, é porque nós não damos ouvido àquilo que o Senhor manda. Eu espero vocês até a próxima live. Amém?